Disputas políticas, de debate de assuntos importantes para a sociedade, de elaboração de leis e de movimentações que podem mudar a maneira como se governa o país, o Congresso Nacional é o nível mais alto do poder legislativo do Brasil. Dividido em duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem importante atuação no regime democrático. Mas você sabe qual é a sua história? Como ele funciona e como é a sua composição? Eu sou Gabriel Bus e esta edição do Poder Explica é sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi instituído pela Constituição de 1891, depois do fim da monarquia e com o início do sistema republicano. Antes, o poder legislativo era exercido por uma Assembleia Geral, criada pela Constituição Imperial em 1824. A Assembleia seguia o sistema bicameral, ou seja, era composta por duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nesse sistema, uma das casas inicia o processo legislativo e outra revisa. Há também sessões conjuntas para votação de textos, abertura e encerramento de trabalhos. Quando criado, o Congresso Nacional seguiu a mesma estrutura, mas a nova Constituição deixou mais claro que o poder legislativo seria exercido pelas duas casas e que elas atuariam de forma independente. Sessão conjunta seria somente para a apuração final da eleição presidencial. Em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, a elaboração de leis passou a ser discutida em plenário, diminuindo o poder da Câmara dos Deputados. O Senado passou a autorizar ou suspender intervenções federais, votar matérias de interesse de estados e indicações de autoridades federais. A Câmara passou a abrigar representantes de organizações profissionais sem participação da população. No período, as reuniões em conjunto das duas casas eram realizadas apenas para a inauguração de sessões solenes, aprovação de regimento comum, para compromissos com o presidente da República ou eleger um presidente substituto. Atualmente, o Congresso Nacional fica em Brasília, no Distrito Federal. Ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 1960. Ele representa o maior nível do poder legislativo do país e tem como papel discutir, apresentar, aprovar e votar projetos de lei e também mudanças na Constituição Federal, além de fiscalizar o Estado brasileiro. O sistema permanece bicameral, com Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado, que está em terceiro na linha sucessória da presidência da República, ficando atrás apenas do vice-presidente da República e do presidente da Câmara dos Deputados. Você pode se perguntar o porquê que o prédio do Congresso tem uma concha para cima e outra para baixo. Na Câmara, a concha é apontada para cima, como simbolismo de representar que os deputados estão abertos a ouvir e representar os desejos do povo. Já no Senado, conhecido também como Casa Alta, a concha está apontada para baixo porque simboliza o poder vindo de cima para baixo, ou seja, o poder que vem dos estados e do Distrito Federal para o povo. A Câmara hoje tem 513 congressistas, sendo eleitos a cada 4 anos. Cada estado elege o número de deputados proporcionalmente ao tamanho da população daquele estado. Ou seja, São Paulo, por exemplo, elege até 70 deputados, enquanto o Acre elege 8. Já no Senado Federal, são 81 senadores, com eleições a cada 4 anos. Mas no caso do Senado, o mandato de senadores é de 8 anos, sendo que a cada eleição, alternadamente, são renovados 1/3 da casa e na outra eleição, 2/3 da casa. Cada estado brasileiro é representado por 3 senadores da República. Ao total, o Congresso Nacional tem hoje 594 congressistas. Eles se reúnem aqui anualmente, de 1º de fevereiro a 17 de julho e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Você também pode se perguntar o que são essas duas torres, localizadas no centro do Congresso Nacional. Elas têm 28 andares e são as maiores da esplanada dos ministérios. O Congresso também possui alguns anexos. Eles são divididos entre as duas casas. Tem gabinetes de senadores, gabinetes de deputados, comissões de ambas as casas. O lugar também possui restaurantes e biblioteca em ambas as casas.